A gente já está aqui com o Ricardo Penteado, advogado eleitoral, especialista, né, em direito eleitoral. Então, eu vou subir para ele nos explicar um pouco desse julgamento que começa hoje, que pode tornar o Bolsonaro inelegível por 8 anos. Bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer, Renato, Gazenha e Idri, obrigado pela recepção aqui. Estamos à disposição. Tudo bem, Ricardo. Eu queria começar pelo começo. Você desse um resumo aí do que está acontecendo hoje, qual pode ser o roteiro, né, caso os juízes, como se espera, votem pela inelegibilidade do Bolsonaro. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é uma questão interessante saber como é que funciona, o que nós estamos discutindo. Nós estamos analisando aqui um julgamento na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela cuida do processo eleitoral, tá certo? Então, assim, um agente público, ele pode cometer diversos ilícitos e, por isso, ele ser punido, quer criminalmente, ou uma responsabilidade civil administrativa, ou até mesmo uma responsabilidade política, né? Quando se trata de mandatários, os mandatários são julgados também politicamente, como é o caso, por exemplo, de cassação por falta de decoro, ou impeachment, enfim, são situações diferentes. O que a Justiça Eleitoral cuida é da legitimidade do processo eleitoral, ok? Então, a Constituição atribui à Justiça Eleitoral, que é uma justiça especializada, o poder de julgar questões que digam respeito a esse processo eleitoral. E essas questões, elas podem envolver tanto o processo eleitoral em si, por exemplo, uma eleição que tem alguma nulidade, e aí ela tem que ser anulada e ser refeita, ou ela julga também situações em que os candidatos, eles podem cometer deslizes ilícitos que, muitas vezes, e na maior parte deles, resulta em multa e na recondução dos casos à normalidade. Aqui o que nós estamos a ver é o que se chama de uma investigação judicial eleitoral, que é uma ação, né, apesar de ter esse nome, que foi proposta ainda durante o processo eleitoral, tendo em vista o cometimento, vamos dizer, de um ilícito que teria a potencialidade, vamos dizer, de alterar, não precisa ser alterar o resultado em si, mas de influenciar de uma forma ilícita o que acontece durante um processo eleitoral. Então, a lei, ela prevê, principalmente nesse ambiente de reeleição, ela prevê diversas regras eleitorais para aqueles que disputam o cargo de reeleição e ocupando o cargo. Tá? Então, só para os nossos ouvintes entenderem, existem muitas coisas que normalmente o governante pode fazer, mas não pode fazer durante o processo eleitoral. Tá? Então, por exemplo, a propaganda institucional é uma propaganda que o Estado, o governo faz a respeito das obras, dos serviços públicos que oferece, é até, muitas vezes, um dever. Não adianta você criar um serviço público e não dizer para o público que o serviço existe. Então, você precisa publicar propaganda a respeito disso para que as pessoas usufruam. Durante o processo eleitoral, por exemplo, apesar de isso ser uma coisa lícita, ou seja, a propaganda de serviços públicos, essa propaganda fica suspensa. E muitas vezes já aconteceu de usarem a propaganda institucional em período vedado, nós podemos recolher na jurisprudência muita coisa assim, em que alguém comete esse deslize de fazer a propaganda no período vedado, e, a partir disso, ter até o seu registro de candidatura cassado, pela gravidade da conduta, às vezes dá apenas uma multa. Eu vou amarrar isso no final aqui da minha fala, só para vocês entenderem por que eu estou desperdiçando essas informações neste momento. Muito bem. Além de situações práticas que poderiam ser lícitas se não fossem no período eleitoral, existem práticas que são ilícitas em qualquer momento e que no período eleitoral
se tornam ainda mais graves. Então, por exemplo, se eu uso a máquina administrativa para atender meus desejos pessoais ou políticos, eu estou usando a coisa pública num interesse que não é do interesse público. Então, eu quero transformar o meu gabinete de prefeito, de vereador, de governador ou de presidente num órgão de atuação político-partidária e não num órgão de governo. Eu uso o aparato do Estado, que é financiado pelo dinheiro público, que sai do bolso do povo, e eu uso no meu interesse político e não no interesse do Estado, e não no interesse público. Muito bem, essas condutas, elas já são proibidas fora do processo eleitoral. Vamos dizer que eu faça isso, hoje em dia não está correndo um processo eleitoral. Eu ocupo aí o cargo de governador e começo a usar o equipamento do Estado no meu interesse político ou do meu interesse privado. Eu vou responder por aquilo que a gente chama de improbidade administrativa. Sem prejuízo disso, no processo eleitoral, ainda que eu possa também responder por improbidade administrativa, eu vou responder perante a Justiça Eleitoral quando eu uso a máquina administrativa com uma intenção eleitoral e para tentar influir no processo eleitoral. Eu vou responder, além da improbidade administrativa, que é no juízo civil administrativo comum, eu vou responder na Justiça Eleitoral por esta conduta. E esta conduta na Justiça Eleitoral, ela tem uma gradação de penas, tá? Que vão desde multa até a cassação do registro ou até a aplicação de penas que são as de inelegibilidade. Então, o que nós estamos... Esta ação, não existe só esta. O Bolsonaro, durante o processo eleitoral, ele respondeu por diversas ações, dentre as quais a que gira em torno da seguinte situação. No meio do processo eleitoral, o Bolsonaro convocou, na qualidade de presidente da República, ele convocou uma reunião com embaixadores das nações amigas do Brasil, chamou todos eles para uma reunião, para não apenas fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro, que era da eleição que estava em curso, em particular um discurso falso, de notícias falsas a respeito de suspeitas sobre a urna eletrônica, mas também, e pouca gente tem notado isso, para falar mal dos adversários, em especial daquele que ele, para quem ele perdeu a eleição. Então, o que nós vemos aqui, assim, eu acho, na minha opinião pessoal, o menos grave de toda essa situação foi ele ter falado mal da urna eletrônica, ainda que seja muito grave, porque diz respeito ao processo eleitoral, e ele está convocando nações estrangeiras para tratar de um tema que é interno, tá certo? Sim, ninguém tem nada a ver com isso, a não ser as instituições brasileiras, tá? Ele convoca as nações para ouvirem e repercute esse discurso não apenas num evento que que só ele, como candidato, poderia promover, um evento que tem toda a característica promocional e no interesse eleitoral, nenhum outro candidato, por mais importante que fosse, teria o poder de convocar os embaixadores para dizer o que quer que seja. Ou seja, é mais grave ele ter feito essa reunião e convocado essas autoridades do que ter falado mal da urna eletrônica em si, coisa que ele fazia cotidianamente, inclusive. Muito mais, exatamente, Dri. Eu acho que o pecado, vamos dizer, sabemos que muitos candidatos cometem, alguns intencionalmente, outros sem querer, pecados veniais, e aqui, vamos dizer, esse é mortal. Este é mortal. Você usar do seu poder, assim, é uma desigualdade que o processo eleitoral não pode admitir.
Principalmente uma desigualdade em que você usa de um poder para o qual você foi instituído representante no interesse pessoal, e aí no interesse pessoal eleitoral. Agora, e ainda isso foi potencializado com o seguinte: esta reunião ela foi televisionada por todo o sistema público de comunicação, e mais, pelo fato dele ser presidente, este evento oficial foi transformado num palanque que nenhum outro candidato poderia ter. Então, evidentemente, a competência da Justiça Eleitoral, ela existe para o caso e ela foi convocada, vamos dizer, provocada, com uma ação promovida pelo PDT. Acho que a ação, na minha opinião, ela é absolutamente cabível. Quanto aos fatos, eu acho que eles são absolutamente incontroversos, porque nós não estamos discutindo se aconteceu ou não aconteceu, ninguém tem dúvida de que aconteceu. Então, o que vai a julgamento hoje, e daí acho que é por isso que a imprensa, a mídia, aposta num resultado. Por quê? O resultado não passa da qualificação jurídica de um acontecimento incontroverso. Aí é perguntar, um presidente da República que faz o que fez, ele comete um ilícito? A mim não parece haver a menor dúvida, porque isso se enquadra perfeitamente naquilo que a Constituição chama de abuso de poder político. E qual é a consequência do abuso de poder político previsto pela Constituição? Tem a cassação do registro, coisa que já é desnecessária porque a eleição terminou, e a consequência também secundária, mas não menos importante, porque a cassação do registro olha, esse candidato tem que ser defenestrado do processo eleitoral em curso. E a outra coisa se havendo uma gravidade X, a ele é aplicada uma pena de inelegibilidade. Então, é disso que se trata, eu acho, e aí, eu sei que ainda não respondi uma parte da pergunta, o que vai acontecer agora, mas como eu falei muito, eu quero dar uma chance aí, mas eu achei que seria interessante expor, vamos dizer, esse quadro. Eu te perguntei o que vai acontecer agora, porque, Ricardo, porque há muita gente tem falado que o Bolsonaro poderia ser candidato em 2030. Me parece que há um consenso em relação a isso. Eu queria entender por quê. Porque eu sempre entendi que 8 anos davam conta de 2 eleições. Não, veja o seguinte, aí são 8 anos realmente. Então, a lei de inelegibilidades, eu pessoalmente sou um grande opositor da lei da ficha limpa. Para mim, ela contém violências absurdas. Mas eu quero deixar claro que, em primeiro lugar, nós não estamos falando aqui da lei da ficha limpa, nós estamos falando aqui de uma outra base, que é a própria Constituição Federal, tá? Que diz respeito à normalidade das eleições. Nós não estamos analisando a elegibilidade de alguém que está pedindo registro e isso daí é questionável. Nós estamos analisando aqui o comportamento de um candidato durante o processo eleitoral que comete um ilícito. E aí, qual é a consequência para isso? Aí, a lei de inelegibilidade também trata desses temas. Além das inelegibilidades, vamos dizer, congênitas e punitivas, ela tem a inelegibilidade por consequência de um cometimento de um ilícito eleitoral. E, de fato, aí é de 8 anos. A lei de inelegibilidades, há tempos atrás, antes de uma modificação que ela recebeu, ela tratava essa inelegibilidade tendo como termo inicial o ato ilícito. A partir de agora se entende que não, que o termo inicial é a eleição. E o prazo, que antes era também pequeno, passou a ser de 8 anos. 8 anos, inclusive, vamos lembrar, é o prazo de suspensão de direitos políticos, por exemplo, de um presidente que é empichado e que tem essa pena aplicada. Então, de fato, o que acontece? Nós vamos ter, a partir dessa eleição passada, nós vamos ter um
8 anos de inelegibilidade do presidente. Do ex-presidente, né? E assim, muita gente tem falado, vai ser 7-0, vai ser 5-2. Você tem uma perspectiva de como os ministros devem votar nesse julgamento? Qual que é a sua aposta, né? Olha, a minha aposta, vamos dizer, até por uma elegância profissional e também por um respeito institucional, eu não gostaria de antecipar, vamos dizer, nominalmente votos desse ou daquele. Mas o que eu posso, como um profissional, eu posso até depois dar a minha opinião pessoal, fazer, olha, eu acho que, mas eu estou aqui como um advogado eleitoral, certo? Então, eu tenho que falar, vamos dizer, já que é um processo em andamento, do qual eu não faço parte, não sou advogado e tudo mais, uma análise do fato que está sendo julgado, se existe prova a respeito dele e se ele leva a uma consequência jurídica. Ao meu sentir, tem que ser unânime essa decisão. Esta é a minha opinião. Se lá estivesse eu a julgar esse caso, eu não tenho dúvida que faria isso. Agora, eu, sinceramente, eu daria muita ênfase, se eu fosse um ministro a julgar esse assunto, eu daria muito mais ênfase, não numa questão de uma defesa institucional da autoridade do Tribunal Superior Eleitoral, ou da sacralidade do Poder Judiciário, ou mesmo da autoridade de um ministro. Eu aqui, como vamos dizer, operador do direito eleitoral, a mim interessa a legitimidade das eleições, a normalidade das eleições. E desculpa, eu acho que qualquer um tem o direito de se manifestar a respeito das suas inseguranças ou não, a propósito da urna eletrônica. Sim. Eu posso até discutir com vocês, mas assim, olha, eu me sinto absolutamente seguro com a urna eletrônica e, objetivamente, nós vamos ter uma discussão aqui. Agora, a ninguém é proibido manifestar a sua insegurança. Agora, o que nós estamos falando? É do presidente da República usar isso para fazer campanha eleitoral. E mais, convocando autoridades estrangeiras e convocando rede nacional de comunicação do Estado para fazer esse discurso. Que ele vá para o palanque, que vá para as tribunas eleitorais e faça isso. Então, eu temo muito que essa discussão descambe, vamos dizer, para esse detalhe que pode ser grave em determinadas circunstâncias, mas que é pequeno, que é sobre, olha, ele falou mal da urna eletrônica, isso não pode. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Entendi. E, Ricardo, você quer fazer uma pergunta, Zenha? Eu queria Eu ia perguntar sobre recurso. Como que seriam os recursos, Ricardo? Porque a gente lembra que no caso do Dallagnol, desculpe a gripe aqui, no caso do Dallagnol, ele votou, né? Como a mesa diretora da Câmara não tinha ainda recebido a notícia da cassação, ele votou, participou de algumas votações. Como seria no caso do Bolsonaro? Ele poderia competir, disputar a próxima eleição sob júdice, por exemplo? Como que fica isso? Desculpe. Não. Especialista. Não, ele não poderia. Sim, salvo ser a instância, vamos dizer, recursal superior, e aqui é uma só, é o Supremo Tribunal Federal, salvo se essa instância, ela antecipadamente, diante da relevância de argumentos, etc., suspendesse os efeitos da decisão antes mesmo de julgá-la profundamente. Isso existe, essa situação acontece. Para o leigo, às vezes dá uma certa confusão sobre os efeitos, vamos dizer, de uma decisão. Neste caso, é uma decisão, vamos dizer, terminativa, em última instância, né? Última instância ordinária, que a gente chama, que é aquele juízo perante o qual você responde originariamente, ou pela primeira vez, pelo ilícito que você cometeu.
tá? Em alguns casos, é um juiz de primeira instância que fica lá num município X. Ele é o juiz originário. E muitas vezes, nessas situações, a pena não é cumprida imediatamente, porque você tem direito a um recurso. Outras vezes, o juiz originário, ele já é de uma corte superior que dá uma decisão terminativa. Então, essa decisão, ela tem um efeito imediato. E, claro, ele tem o direito a um recurso ao Supremo Tribunal Federal. E nesse recurso, eventualmente, ele poderia pedir a suspensão dos efeitos e o Supremo Tribunal Federal, em situações específicas e especiais, analisa o assunto e diz, não, aqui existe uma possibilidade razoável dessa decisão ser ou não modificada, mas é discutível. Então, a gente vai suspender os efeitos. Eu não acredito que isso aqui ocorra, ainda que ele recorra, mas aí ia fazer um jogo de adivinhação, a gente também não sabe qual é o argumento que vai ser usado no recurso, então tem mesmo que esperar. E, Ricardo, hoje começa o julgamento, a gente teve agora, né, pela manhã, a leitura do relatório do Benedito Gonçalves, depois teve os advogados, né, ali falando. Qual que é a previsão? Esse julgamento deve avançar para a semana que vem? Só a semana que vem a gente deve ter aí a resposta, o placar final? Ou hoje a gente já vai poder chegar ao fim esse julgamento? Também é um jogo de adivinhação, porque vamos falar do que é possível, né? E não só daquilo que está acontecendo. O que é possível em qualquer julgamento? Trata-se de uma decisão colegiada, ou seja, de vários juízes, tá certo? Tem um relator, que nesse caso é o Corregedor-Geral Eleitoral, para todos os casos de investigação eleitoral é sempre o corregedor, não é distribuído entre todos os ministros, a própria lei prevê isso, e ele fez o relatório e depois ele vai votar, tá certo? Uma vez feito o relatório, as partes, vamos dizer, têm direito à manifestação, o réu sempre tem direito a falar por último, né? E aí como vai iniciar o julgamento, ou seja, o relator vai manifestar o seu voto, tá? E em seguida os 6 demais ministros. Como é uma decisão colegiada, assim, cada um deles tem o direito e o dever de se apropriar de tudo que há no processo, tá certo? E, ao mesmo tempo, eles, porque nesse caso, claro, é até um processo eletrônico, todo mundo acompanhou, todo mundo tem acesso, eu, se fosse ministro, já iria preparado para dar meu voto. Mas eu posso ouvir lá um argumento sobre o qual eu quero estudar melhor. E aí também pode ter uma controvérsia a respeito de um detalhe, de um fato ou outro, e que eu também quero examinar melhor. Então, qualquer um dos ministros tem o direito de pedir vista. No Supremo, a gente já tem regras a respeito desses pedidos de vista, né? Regimentalmente, eles estão querendo limitar o tempo em que essa vista é concedida e tudo mais. E agora, parece que o Tribunal Superior Eleitoral também tem essa tendência a disciplinar isso. Mas, se há uma possibilidade ou não disso ser, teoricamente pode ser decidido hoje, tá certo? Eu acho pouco provável, porque o assunto ele guarda uma importância até política muito importante, muito relevante. Não é por causa da capa do processo que demora, mas também em respeito ao que o próprio eleitorado também merece. Assim, no sentido de que, olha, isso aqui é um assunto que tem uma repercussão, um interesse institucional da maior relevância. Então, cabe mesmo uma discussão muito cuidadosa a esse respeito. Eu acho pouco provável que seja decidido hoje, o que não quer dizer que seja impossível, porque todos estão bem preparados para essa decisão. Agora, seria um absurdo prolongar esse julgamento, me parece, para além de 1 ou 2 sessões, porque o assunto não tem controvérsia factual, é tudo uma questão jurídica. E lá nós temos ministros muito bem preparados para enfrentar essa questão.
Você falou que o réu poderia ir lá se defender. Então, ou seja, o Bolsonaro poderia ir lá fazer uma exposição. Não. O réu, nesse caso, é sempre por meio da sua defesa, né? Por meio da sua defesa técnica, até em defesa do próprio réu, porque o réu, muitas vezes, assim, eu fiquei imaginando o Bolsonaro no julgamento. Você sabe que mesmo entre advogados, a gente diz o seguinte: o advogado em causa própria é um louco cuidando de um irresponsável. Imagina, então, alguém que nem é advogado Não, total. Maravilha, Ricardo. Muito obrigada por essa explicação aqui técnica, né, do julgamento de hoje, um julgamento aí que de fato está com muita repercussão, né, porque, enfim, trata-se do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sei se Fazem ou Rovai tem mais alguma pergunta, senão já vou liberar o Ricardo e a gente volta aqui para que hoje o dia está quentíssimo, CPMI, julgamento e um monte de... Muito obrigada. Fala. Muito brevemente. O general que armava todo o golpe, aliás, o general Braga Neto, vai junto com o Bolsonaro. Só faço essa observação rápida, porque o Braga Neto é aquele que conseguiu a vaga de vice de Bolsonaro nessa eleição, ele estava disputando com o general Heleno, para ver quem era o escolhido. E ele falou para o Bolsonaro: não, eu garanto para você a maioria no alto comando, de 16 generais do alto comando, eu garanto para você a maioria. Ele ganhou essa jogada. Foi um articulador importantíssimo do golpe, 8 de janeiro, do golpe, e vai dar o candidato a prefeito do Rio. Sim. Ele vai junto, né, doutor Ricardo? Aí que tá, né? Pelo jeito não. Ou não? Não. Não é a chapa? É a chapa. Não, mas veja, Zenha, nós não estamos aqui julgando a chapa, porque a eleição já se resolveu, tá certo? Então, esse aspecto estaria prejudicado. Vamos supor, se essa ação tivesse sendo julgada durante o processo eleitoral, claro que ele dançaria como candidato, né? Agora, outra pergunta é, se ele também... se além de perder o registro de candidatura, ele sofreria alguma pena. Hoje, a única coisa que sobrou é discutir a pena. E, nesse caso, me parece que a coisa está contida exclusivamente no comportamento pessoal do Bolsonaro. Ok. Maravilha, Ricardo. Muito obrigada, viu? Um grande prazer. E sigam todos aí fazendo esse excelente trabalho. Obrigada, até. Boa tarde. Valeu, um abraço. Tchau.